Com 17 anos, eu fui quinta do mundo, né? Fui quinto lugar nos Jogos Olímpicos e eu não tinha a menor noção do que era aquilo. Eu entrei para nadar a final olímpica como eu entrei agora, dando tchauzinho para todo mundo, com um sorriso aqui. E depois vivi tudo e eu ficava assim, eu nunca mais vou fazer esse tempo, porque eu nunca mais vou ser feliz como eu fui com 17 anos. Nesse Pan-Americano agora, quando eu fui pro balizamento, um pouco ansiosa, lógico, mas eu estava tão feliz que eu falei assim, a menina de 17 anos está aqui, entendeu? Ela realmente existe. E aí, 11 anos depois, eu consegui baixar essa marca. Eu cheguei em quarto lugar na prova, por 4 centésimos. E ninguém entendeu nada, porque eu estava mais feliz que a menina que ganhou. Eu acho medalha muito legal, mas a medalha é um objeto. O que vem por trás dessa medalha... Na minha primeira prova do PAN, que eu fiquei em terceiro, eu melhorei 3 centésimos depois de 6 anos. Eu falei, mais do que a medalha, eu considero esses 3 centésimos. Aconteceu quando eu tinha 9 anos, né? Mas eu não consegui falar, tipo, o que aconteceu. Foi mais ou menos o que eu tentei falar pra minha mãe. Eu acho que ele tentou me dar um beijo. Tipo, eu não conseguia... Até porque eu não sabia o que era, entendeu? Então, eu não conseguia falar. E na época ela ficou com muita raiva, assim. Porque ela falou assim, alguma coisa aconteceu, tem alguma coisa errada. E eu olhava na televisão alguns casos e as pessoas, tipo, sucumbindo. Eu falava, eu acho que eu sou muito forte, porque isso não mexe comigo. Só que era porque eu não sabia o que era, entendeu? Era como se eu tivesse botado para debaixo do tapete mesmo. E aí o meu corpo começou a mudar, a crescer seio, e aí eu não queria que ninguém tivesse interesse por mim. Então eu cortei o cabelo super curto, tirei brinco e só usava roupa folgada. E era um alívio na rua quando as pessoas falavam que ele é um menino ou uma menina. Era um alívio para mim, que eu falava, bom, é assim que eu quero. E a minha mãe até fala que na época ela pensava que eu era gay, porque ela falou assim, você ficou tão masculinizada e tão, tipo, retraída que eu pensava que era porque você não queria ficar com meninos, assim. Aí, de repente, eu me apaixonei por um menininho da escola e a gente foi namorando. Toquei no assunto muito breve, porque ele queria a primeira relação, ele queria ter toque. Eu falava, ó, não funciona muito bem comigo. Ele, por quê? E aí eu fui falando, né? E foi com ele que eu tive a minha primeira relação, primeiro tudo, assim. Mas ele foi super paciente, ele era romântico, assim. Sabe aquele amor de escola, de escrever, eu te amo. Então isso que foi me saltando, assim. Verbalizar é muito difícil. Você falar, eu fui abusada sexualmente. Era muito difícil falar isso. Tipo, ele colocou a mão dentro do meu maiô. Ele ejaculou em mim. Porque eu tenho muito vivo, assim, que enquanto criança, eu falava assim, eu lembrava dele tremendo, mas eu não sabia o que era. Eu só fui saber que aquele tremor era uma ejaculação muitos anos depois. Eu achava que ele tinha tremido, não sei. Eu falava, ele tremeu em cima de mim. Não entendia o que era, sabe? E só quando eu parei para fazer uma terapia, que eu falei assim, bom, eu realmente não tô bem, né? Tem mais coisa nisso aí, tem muita sujeira e tem que ser limpo. E foi incrível porque essa terapia, ela foi a fundo e tinham eventos que eu não lembrava mais, né? Eu lembrava de um ou dois, aconteceram muitas vezes. E quando eu comecei a lembrar disso tudo, eu falei, meu Deus, como que eu consegui retrair isso na minha vida, né? E paralelamente eu comecei a me punir. Eu ingeria bebida alcoólica, eu não terminava uma semana inteira de treino. Eu comecei a detestar nadar, eu estava nadando só porque eu recebia para nadar e assim, porque eu não conseguia falar assim, parei. Mas eu estava meio que levando, né? E os resultados caíram e a imprensa ficava assim, o que está acontecendo com você? Joana já era, é a pressão que ela não está aguentando mais. E eu via a natação evoluindo e eu não conseguia acompanhar aquilo porque eu não estava bem comigo mesmo. Nada encaixava, sabe? Eu lembro de sentir muito nojo de mim mesma, assim, sabe? Tipo, não conseguir me olhar no espelho e me achar a pessoa culpada. Tipo, o que é que eu fiz para ele achar que ele tinha direito de fazer isso comigo? Será que eu dei algum sinal errado? É um turbilhão de coisa, é uma avalanche que você vai, aos pouquinhos, acalmando. E aí eu comecei a ir encontrando a minha paz. Eu
posso dizer que eu não tenho mais ódio dele. Eu sinto pena dele hoje. Eu tive muita raiva dele. Ele simplesmente tem um instinto doentio, patológico, e ele não consegue controlar. Então eu só posso ter pena de um ser humano assim, né? E uma pessoa que engana a própria família, porque ele não teve capacidade nem de falar para a própria família, eu fiz isso. Porque pelo menos o perdão da própria família eu acho que ele poderia ter. Eu precisei ir lá embaixo, tipo, não é nem o fundo do poço, é no subsolo. E se eu não tivesse ido lá e, tipo, encontrado a Joana mais dark, assim, eu não estaria aqui hoje, entendeu? Eu precisei ir lá no fundo, mas tem gente que não tem essa necessidade. Eu tive. Eu queria me matar, mas eu não tinha coragem. Então, assim, eu me entupi de remédio por 2 vezes. Só que na primeira vez que eu me entupi de remédio, na hora eu falei assim, fiz merda. E aí eu procurei o meu técnico, que é tipo um pai pra mim. Eu liguei pra ele e falei, ó, fiz isso, isso e isso. Aí ele foi lá na minha casa, eu tava morando só na época. E a outra vez foi em 2013, que eu já tava bem em relação a isso, mas assim, eu tava com a natação, o meu posicionamento político tinha causado muitos problemas financeiros pra minha família. E é tipo um gatilho, uma coisa chama a outra, né? Então, quando eu vi ali que a minha família estava com uma dívida de 412 mil reais no banco, praticamente era por mim, porque eles queriam bancar tudo para mim que o meu clube não me dava, a confederação não me dava e a minha mãe queria me dar. Então, quando eu soube daquele montante de dinheiro, eu falei assim, ferrou. E aí eu também me enchi de remédio de novo. Mas foram esses dois... Mas eu não considero que eu teria coragem de fazer isso. Eu acho que era mais um pedido de socorro. Eu só queria dizer que eu tô muito triste. Eu vou pro Pan-Americano, eu vou defender o meu país, mas assim, eu não vou estar representando essas pessoas que batem palma para Feliciano, Bolsonaro, Eduardo Cunha, Malafaia. Não são vocês que eu tô representando. Eu entendo o lado do COB no seguinte, sabe aquela história de que o universo procura equilíbrio? O COB procura equilíbrio, ele tem que ter controle sobre os atletas. Então, tipo, não tem como ele controlar, porque se uma Joana vai lá e faz um vídeo e eu tiveram vários atletas que falavam assim, pô, legal o vídeo. As pessoas acham que eu sou um bonequinho, né? Tipo, dá corda e ele nada. Aí acabou a corda e ele descansa. Aí então, e não é assim, é o meu país, entendeu? É assim, é o país que eu vou parir o meu filho, sabe? É onde os meus sobrinhos vão crescer. Então, eu tenho o direito de falar. Não é porque a minha opinião é de uma minoria que eu vou deixar de falar. Falaram que iam ver o que poderiam fazer, até agora nada. Na verdade, eu venho esperando isso desde que eu fiz o índice olímpico, né? Que praticamente eu tô bancando tudo do próprio bolso. Se eu quisesse ficar por mais 4 anos, eu não duvido que eu seria capaz. As pessoas falam, mas você nada a prova de 400 metros, você vai estar com mais de 30 anos. Eu falo, não, eu não duvido da minha capacidade. Mas eu tô indo até o ano que vem realmente porque eu quero viver outras coisas, entendeu? Eu quero casar, eu quero constituir família, eu quero fazer mestrado. Vai ser o meu 4º Jogos Olímpicos, então assim, eu vou ter vivido plenamente a vida de atleta. E aí vai ser o momento de viver outras coisas, de ser feliz em outras áreas, assim.